Olá você, não falei que era rápido? Você nem percebeu, já estamos de volta. E hoje temos aqui, como você sabe, o Dr. Álvaro Pérez Messas, procurador do INSS, professor da Universidade Católica de Santos e grande conhecedor do direito previdenciário. Atuou no juizado um bom tempo. Eu presenciei, eu acho que à época eu tinha muito processo no juizado e percebia sempre a tentativa do Dr. Álvaro de, ante um direito nítido do segurado, de acolher e fazer acordo. Para o advogado previdenciário, Dr. Álvaro, e não tem por que lhe puxar o saco, porque já temos um conhecimento há um bom tempo, sentimos saudade sua lá no juizado. O Dr. Álvaro olhava, até por ter vindo do interior e teve muito contato com a demanda do pessoal da roça, né? Então, você tem a noção dessa importância do direito social, né? Tive. Eu iniciei minha carreira de procurador na cidade de São João da Boa Vista, é uma cidade maravilhosa do interior, até um dia devo voltar para lá, eu gosto muito de lá. E lá, cidades do interior, a grande parte da demanda é relacionada ao rurícola, né? Certo. Ao trabalhador rural. E lá realmente, e às vezes, em regiões assim, que existe uma grande zona rural, é a única esperança deles, é uma população que é bastante sofrida, né? Porque Sim. eles começam desde cedo e trabalham de sol a sol. Então a gente via lá situações realmente dramáticas. Uhum. E por isso que a sua atuação sempre foi muito exemplar. Eu sempre percebi uma vontade sua de resolver e, quando o direito era nítido, tentar realmente acabar com a demanda ali e garantir que o segurado já saísse da audiência com o benefício já. Naquela época que se instalou o juizado aqui em Santos, até foi uma época em que a gente não tinha nem equipe lá, né? Era um trabalho pioneiro. Então eu tinha que cuidar da audiência, da conciliação e da implantação. Sim. Eu pegava, às vezes saía da audiência, que a gente fazia 5, 10 às vezes por dia, com relação de pedido de advogado, fala, fizemos um acordo, ainda não foi feita a implantação, mas sempre tivemos uma extrema boa vontade do Poder Judiciário e dos advogados também, a compreensão, que estavam montando um sistema. Hoje nós temos um núcleo só de implantação judicial. De atendimento judicial, então, né? Hoje já é bem, mas se eu tivesse isso na época, era uma maravilha. Mas na época já era bom, agora com essa estrutura, tenta voltar, pô. Álvaro, vamos tratar mais um pouquinho do teto, porque é o que está na moda. E como você colocou, a gente já fala disso há tanto tempo, mas agora estourou e agora resolveram abordar, e a gente, enquanto informação, tem que levar o assunto. Anuncia-se em jornais, televisão, que o pessoal do chamado buraco negro, quem aposentou entre 88 e 91 teria direito, o buraco verde também, e também o pessoal ali do RSM. No entendimento seu, particular, e o que você sente pelo entendimento da autarquia, todo esse pessoal vai ter direito mesmo? Eu acredito que não, até porque o julgado não alcança esse tema não estava, né, no acordo proferido pelo Supremo. Então, eu acredito que não vai ser tão extenso assim, vai se restringir aquelas hipóteses que eu te falei. Agora, a gente sabe que ao lado de uma tese, quando ela é definitiva, sempre existem umas outras que surgem, que vão provavelmente aí fomentar o início de diversas ações judiciais. Certo. Mas eu tenho para comigo, não falo com nenhuma respaldado em nenhuma informação, até porque não está decidido. Eu acredito que não. Porque vai se restringir, no meu modo de ver, somente ao limite do que ficou lá decidido, que não alcança essas ações. A impressão que eu tenho também é essa, que vai pegar só o pessoal ali perto de 98 e pronto. Até porque não está, né? Não está. Essas teses não estavam, não fazem parte do título judicial que ficou decidido em última instância. Então eu acredito que estará fora. Estará fora. É a impressão que eu tenho também. E ainda que acreditássemos que estivesse dentro, estariam atingidos pela decadência. Hoje nós temos a discussão muito grande no direito previdenciário da decadência. No seu entendimento, Álvaro, ela existe e a partir de quando ela é aplicável? Só para o pessoal que está em casa, traduzindo, decadência seria caducar, perder o direito da ação. Na verdade, perdeu o direito em si, né? Nem o direito de ação, né? Perdeu o direito em si. E aí é uma baita discussão, que isso não é decadência, isso é prescrição de fundo do direito, mas não é aqui. Eu prefiro trabalhar com o que a lei me diz. Certo. Prazo de 10 anos, eu preferia, porque é uma tese que seguramente a gente teria como defender. Não estou dizendo como que se vai ganhar, mas dá para defender. Está no STF também já, né? Com repercussão geral. Mas 10 anos a partir de quando? 97? Sim. A partir de 97. Acho que sim. E a decadência nunca se interrompe, né?
Então, as alterações legais, porque teve alteração em 97, 2003, teve um monte. 97, 98, 2003, se eu não estou errado. Eu acredito que essa vai ser... 97, 98, eu não me recordo agora todas, mas eu acredito que vai ser do ato que ele, quando houve aí a violação, que surge o interesse em ir atrás. Certo. Então vamos chutar aqui que a partir de 97, então teria decaído, o pessoal teria perdido o direito em 2007. Mas você entende que aqueles benefícios já concedidos antes, por exemplo, em 90, estão atingidos pela decadência ou não? Só os benefícios que nasceram depois da mudança da lei? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que estão atingidos pela decadência. Estão atingidos. Até porque, nessa hipótese concreta desses benefícios, eu acho que eles não têm nem direito, eles não são nem alcançados pela decisão do Supremo. Certo. Então, seriam pelo menos duas teses aí de defesa. Pelo menos. E qualquer outra hipótese, vamos esquecer um pouquinho o teto, uma concessão de benefício que esqueceu de considerar um período qualquer elaborado em 90. Para ti, ela já decaiu. Veja, pensando como procurador, seria sim. Agora, eu não estou dizendo que isso vai ser... Eu estou aguardando o Supremo decidir também. Mas o que a gente tem visto é que alguma coisa consegue. Vai conseguir colar a decadência. Eu acho que sim. Tanto que tem teses mais antigas que já estão. Eles pegam aquelas de 90, já falam, já operou a decadência, súmula 260. Eles falam, já foi, decaiu e acabou. E falar em súmula, no Rio de Janeiro já tem súmula dando a decadência. O STJ tem se manifestado para benefícios concedidos pós mudança de lei. E a gente fica nessa incerteza. A matéria previdenciária é extremamente polêmica, porque ela tem diversos pontos, né? Então, quando é efetivamente que há a violação do direito, o surgimento, o início da decadência, quando ele é concedido, quando ele é indeferido, então, e ao longo do curso tem 4, 5 alterações de lei, que também, como é que faz? O prazo é decadencial ou prescricional? Isso interrompe ou não? Sim. Isso são os grandes debates que acabam levando ao STJ aí decisões, decidir hora por um lado, hora pelo outro. Mas eu acredito, eu tenho fé que pelo menos com relação à decadência nós vamos conseguir êxito no Supremo. É a impressão que eu tenho também do Supremo. Mudando de revisão, o pessoal em casa, até que eu estava colocando, Álvaro, no início da nossa conversa, não sabe, mas havia um erro no auxílio-doença de 99 a 2009, que em 2009, através de decreto, o governo reconheceu. E em 2010, a Procuradoria, em conjunto com a Diretoria de Benefícios do INSS, soltou uma normativa reconhecendo mesmo que havia erro. Eu sei que a Procuradoria teve um papel fundamental no reconhecimento dessa ação. Hoje entra a coação, já tem o reajuste decorrente desse erro, e a Procuradoria já apresenta a proposta de acordo de imediato, nem contesta. E a Procuradoria, eu soube que lutou bastante em Brasília para fazer o INSS entender parte de benefício, que a revisão tinha fundamento e que estava correta. Essa revisão tem acontecido mesmo administrativamente? Explica um pouquinho o que é ela também, Álvaro, por favor. Era a fórmula de se calcular, o que houve foi o seguinte, a fórmula de se calcular a renda mensal desse benefício era feita com a apuração de 80% dos maiores salários de contribuição no período básico de contribuição. Certo. E o INSS não considerou, o que houve depois uma alteração dizendo que eram os 80% maiores, e isso não foi efetivamente realizado. Certo. Aí, a partir daí, houve um reconhecimento e a gente estava fazendo acordo nas ações judiciais e administrativamente já estava havendo revisão disso. Só que a orientação foi alterada, então suspendeu administrativamente. Então, hoje, o que foi feito judicialmente está sendo cumprido e administrativamente não está sendo feito mais, pelo menos por hora. Certo. Pelo menos por hora. Então, agora, judicialmente a gente tem feito ainda, até porque não veio nenhuma consideração aí para que cessasse. E o papel da Procuradoria, eu sei que assim, não foi sua atuação direta, mas realmente foi por parte dos procuradores que houve esse reconhecimento. Que, na verdade, é o que eu te falei no início do nosso programa aqui. Hoje há uma política nova dentro da instituição que é o plano de redução de demandas, né? Certo. Então, e esse plano ele é muito abrangente. Na verdade, se procura alcançar aí em duas esferas, uma administrativa, onde se tenta efetivamente aprimorar
um atendimento assim, e torná-lo também consonante. Não adianta um determinado servidor ter um entendimento, o outro colega no outro dia vai e entende de outro jeito. Isso daí depois vai na ponta, traz para o processo judicial. Sim. Então, isso tem um custo financeiro para a população, porque nós estamos falando de dinheiro público, né? Sim. Então, a política da instituição foi tentar repensar esses gargalos. Tá? E aí tem diversas situações. Hoje a gente trabalha também com questão de as ações, as chamadas ações por incapacidade. Certo. E essa, né, nesse caso específico foi. Então, existe constantemente, até onde eu sei, determinados debates, congressos, participo de alguns da minha carreira, onde são levantadas essas questões do Brasil todo, de um modo geral. Então hoje se pensa a Procuradoria se pensa de um modo único para o país todo. O que é muito bom, né? O que é muito bom, e o que é um avanço, e a gente vê que a carreira evoluiu muito nos últimos anos. A gente hoje tem uma estrutura bem melhor, a gente hoje tem investimento muito maior, e os resultados vão aparecer em breve, sabe? É muito mais trabalhoso, mas muito em breve o perfil, a própria população vai nos conhecer melhor e ver qual efetivamente é a nossa função. E isso tem sido perceptível já, pelo menos no meio jurídico, viu, Álvaro? Não há congresso, e antes de começar o programa conversávamos aqui, frequentamos muitos, em que não há congresso organizado por advogado ou por juízes, que não há procuradores falando. Sempre tem procurador do INSS, em conjunto com a advocacia previdenciária, com a magistratura, com a defensoria pública, atuando e esclarecendo tese e debatendo academicamente o direito. E a tendência é de melhora mesmo. Já é perceptível, mas parece que ficará melhor ainda. É a nossa intenção, né? A gente é cobrado para isso, a gente trabalha bastante nesse sentido, e é a nossa esperança. Eu acho que é um perfil, hoje é uma política. É uma política da instituição, existe um aprimoramento tanto da defesa judicial quanto efetivamente dos resultados. Né? Então o que se tem, a ideia que se tenha é dar a quem tem direito o seu direito. Sim. E não dar a quem efetivamente não tem. E a população em casa tem, antigamente, como o colega colocou, quando da audiência conjunta, coletiva lá em São Paulo, que queria que a juíza garantisse a segurança física dele, a população tem percebido essa distinção entre a linha de frente, concessão de benefício administrativo, e procuradoria INSS. A população tem percebido isso e sabe que o procurador do INSS é um profissional do direito que se sujeitou a um concurso tão difícil como o de juiz e está ali justamente para buscar o melhor direito, não é só para vou defender o Instituto e que se dane o cidadão. Não é isso. A população já está percebendo isso. É o que a gente vê, né? A ideia é que a gente vê é que assim, e a gente procura divulgar. O INSS não é mal. O INSS vai lá porque é mal. Se as pessoas entender, e assim, e até por desconhecimento, que a gente percebe na prática, é que há um enorme desconhecimento com relação à matéria mesmo. A pessoa Sim. fala, está doente, como é que pode não se aposentar? Não, envolve outras questões. O que torna, por exemplo, um benefício, a pessoa ter direito a uma incapacidade, não basta estar doente, é que essa doença o impeça de trabalhar. Então, tem se tentado levar as diversas formas, a informação também. Sim. A informação. Hoje, por exemplo, o próprio serviço administrativo hoje é mais eficaz, e o que a gente vê na prática é que tem melhorado. Agora, existe o problema da dimensão do INSS, o atendimento do país de dimensão continental. Né? E também já tem aí uma cultura arraigada dessa antipatia da população com o INSS, que vai demorar para que melhore. Exatamente. Mas já está melhorando. Já está melhorando. Vamos brincar de futurologia? Vamos tentar. Tricolor com Carpegiani, vai ou não vai? Espero que sim. Espero que sim. Vou voltar para o direito, eu também espero que sim. A esperança é a última que morre. Fator previdenciário. Cai ou não cai, Álvaro? Agora estamos brincando, sem compromisso técnico, brincando de futurologia e de adivinhar. Eu não sei, eu sou péssimo de fazer qualquer tipo de previsão. Mas eu acho que é uma política que existe para estimular o trabalhador a continuar na ativa. Então, eu faço votos que não caia. Prefere que não caia, essa é a sua posição. Que não caia. Mas acha que?
Não sei. Difícil falar. Porque foi vetado, né? O governo vetou no dia da estreia do Brasil na Copa. Nós estamos na iminência aí de uma alteração de governo, né? Por conta das eleições. Sim. Isso vai depender do perfil do novo Congresso, perfil do novo governante. Então é difícil fazer qualquer exercício de adivinhação. Mas eu acredito que é uma das medidas de se estimular. Antigamente a gente via, não sem razão, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor com relação ao passado, sim, mas pessoas aposentadas muito jovens. Isso sim, tem um custo muito elevado para o país. Por quê? Se aposentava independente da idade, com 42 anos, você imagina, ela viveu metade da vida, né? E a expectativa de vida hoje está mais elevada. Então eu acredito que é uma das tentativas de se manter, porque a previdência social tem que ser de todos, né? Sim. Então eu acredito que é uma das maneiras. Fator, Álvaro, então, preza pela manutenção do fator. A tal da Fórmula 85-95, que disseram que a criação do deputado Pepe Vargas, não, o professor Vladimir Novaes Martins publicou isso em 84, em 1984 ele já falava sobre isso. O que você pensa da Fórmula 8595, e mesmo sendo ruim da adivinhação, você acha que vai colar ou não vai isso? Veja, eu acho que alguma alteração deve vir, mas eu não consigo vislumbrar como é que se pode hoje pensar em termos de previdenciários com nenhum milagre. Certo. Então eu acho que alguma alteração que vai trazer aí, porque hoje também, se for pensar o fator previdenciário, a pessoa aposentar com a idade que a lei o autoriza, ter um rendimento tão baixo também, acaba não sendo talvez tão justo. Mas eu acredito que alguma alteração virá nos próximos anos, porque a gente vê tanta alteração na legislação previdenciária. Então eu acho que alguma coisa dá para tentar pensar aí que vem, e tomara que, se vier, venha falando dali para frente, sem pensar em... Sempre para trás mente, né? Sem pensar. Eu só vou explicar para o pessoal em casa, a Fórmula 8595 é uma alternativa que estava circulando no Congresso, mas a emenda era intempestiva do Pepe Vargas, que para aposentar ou para não ter aplicado o fator previdenciário, na verdade era isso, porque se eles quisessem inserir idade para aposentar, ter que ter tal fórmula, teriam que alterar a Constituição, e na verdade era projeto de lei. Então seria para que não se aplique o fator previdenciário, deverá assegurada contar com 85, juntando idade com tempo de contribuição, tem que dar 85, e o homem 95. Era uma das alternativas à extinção do fator previdenciário. Era disso que estávamos tratando. Aposentadoria por tempo de contribuição. Álvaro, você colocou muito bem que hoje vive-se muito mais e a base é menor. Meu pai tinha 9 irmãos, eu tenho um só. E isso é notório em todas as casas, em todos os lares. Você acha que vai acabar a aposentadoria por tempo e você é a favor da extinção desses benefícios? Não, eu acho que não. Eu acho que a aposentadoria por tempo, eu acho que os benefícios previdenciários, eu acho que eles têm que ter o cunho social, sim. Certo. Eu acho que a pessoa trabalhar e ter o tempo também para viver, eu cumprir minha missão, também faz parte. Sim. Eu pessoalmente sou a favor. Da manutenção da aposentadoria por tempo. Porque senão você vai aposentar pela idade só. Mesmo a questão do fator 85-95, se você for somar na prática, você tem que ter, imagina uma pessoa com 50 anos, tem que ter 45 de serviço. Então não vai, entendeu? Então assim, não traz muito benefício. Por isso eu vislumbro pouca alteração nesse sentido. Mas eu acho que a aposentadoria por tempo de serviço, eu pretendo me aposentar por tempo de serviço um dia, e eu acho que é o reconhecimento também de que a pessoa tem o direito de ter aí um tempo na vida para descansar. Para descansar e curtir a vida e curtir o fruto daquilo tudo que ela acumulou trabalhando, né? A aposentadoria por tempo, eu até, e depois o pessoal me cobrar, eu até defendo a extinção. E a gente debate muito isso, desde que crie-se um seguro-desemprego contributivo e permanente, como muitos países da Europa. Pois é, jogar tudo em cima de aposentadoria, a gente viu que traz problemas. Sim. Que traz problemas. Mas a gente não vê soluções, a gente não vê caminhos alternativos. Tem a previdência privada.
Mas previdência privada, você vai pensar em previdência privada para o trabalhador comum, onde ele tem aquele saláriozinho dele já realmente bastante sacrificado. Você vai pensar, vai pagar a vida inteira para ver se um dia vai alcançar. Então, eu prefiro pensar ainda, eu acho que ainda não, pelo menos na atual conjuntura, ainda não existe uma solução melhor que a aposentadoria e tempo de serviço, pelo menos por hora. Mas também penso que a previdência nós temos que pensar como algo que vai ficar. Sim. E temos que pensar em nossos filhos, nossos netos, que a continuar como está, você vai chegar uma hora que não aguenta. Né? Que não suporta. E já que você tocou no assunto, o propagado déficit, existe ou não existe, na sua opinião? Na minha opinião, existe. Existe em razão de heranças aí, de que isso não é novo, isso não surgiu agora, mas eu acho que existe. Existe, embora haja uma arrecadação elevada, exista cada vez mais a arrecadação efetiva, tem se arrecadado até a população, às vezes isso até é uma questão que dificulta até mesmo a geração de emprego, mas eu acho que infelizmente isso é uma realidade. Ainda há o déficit. Eu acho que existe. E se fizermos a conta separadamente, colocarmos somente o regime urbano, regime geral da Previdência urbano, será que ainda encontraríamos déficit? Porque entra na conta, né, Álvaro, a gente sabe, as renúncias fiscais entram na conta, os benefícios assistenciais entram na conta. Esses são os caros, né? São benefícios caros, mas eu não tenho dado estatístico para afirmar com segurança, mas eu acredito que os dados oficiais representam uma realidade. Certo. Que isso tem que ser pensado com bastante... A Previdência Social deve ter que se pensar com bastante seriedade. Deixa eu te perguntar uma coisa. E na execução? Quando o advogado do INSS, no caso o procurador, vai cobrar a empresa devedora, que existe demais, né, Álvaro? Como gostam de dever as empresas. Tem. Como gostam de tentar burlar o fisco, né? Essa atuação ela é muito diferente daquela em defesa do INSS contra um segurado que pede um benefício. Qual a diferença? Hoje ela foi transferida para a função da Fazenda Nacional. Está né? tudo na Fazenda, Isso, agora desde a criação da função da Super-Receita, certo. vão todos para lá. Mas não, a diferença só é de procedimento judicial. Você chegou a trabalhar com execução? Eu trabalhei, quando eu estava no interior, o interior a gente não tinha, a Procuradoria era pequena, éramos eu e mais dois só. Certo. Então a gente tinha que fazer tudo. Então não era setorizado como é aqui em Santos. Então lá você tem que fazer tudo. A gente fazia a dívida fiscal, a dívida trabalhista e acabava fazendo o previdenciário, o contencioso também. Então a diferença única de procedimento, mas a atuação é a mesma. E o procedimento é mais célere? Como é que funciona? Ah, sim, é mais sério, mas também tem mais dificuldade de achar, né? Você vai achar a empresa que fechou, você vai achar o quê? Então a gente vivia penhorando coisa aí que não servia para muita utilidade. Não conseguiria recuperar os cofres da Previdência. Não, tinha mais resultado, eu me lembro na época, que os resultados eram melhores quando havia aqueles refis. Certo. Que a pessoa financiamento da dívida. Exatamente, porque a pessoa tirava o impedimento ou restrição nos cadastros oficiais e conseguiria parcelar e ia pagando. Entendeu? Então eu acho que tinha mais resultado. Mais resultado. Mas isso depende de um monte de política, depende de um monte de fator. Mas eu acho que hoje em dia você vê a estrutura das nossas empresas, quando fecha a empresa você não acha mais nada, ninguém recebe. Então é difícil. Eu acho que o caminho é uma forma de conciliar também, né? De dar oportunidade para a pessoa pagar. Muitos iam lá, eu me lembro de São João, que foi quando eu atuei, tinha gente que ia lá pagar no balcão mesmo, ia lá todo mês. Então assim, você vê que a população tem a boa vontade, a população é honesta, gosta de estar em dia com suas coisas, às vezes agora também tinha os que infelizmente não tinham essa boa vontade. Gostavam de dar um pingo d'água. Não tinham tanta boa fé, né? Legal. Álvaro, você sabe que esse apresentador nutre uma grande admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, te acho competentíssimo, por isso assim, insisti no convite para que viesse aqui. O nosso tempo está estourando e eu gostaria que você transmitisse ao nosso telespectador seu pensamento sobre o direito previdenciário, a finalidade social desse instrumento que para mim traz dignidade, cumpre os comandos da Constituição de erradicação da pobreza, distribuição de riqueza e redução de desigualdades. O seu pensamento, porque eu sei que você tem uma visão muito ampla e muito correta da Seguridade Social. Veja, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, como eu disse,
é rara a chance da gente poder falar fora de audiência sobre a nossa sempre. Carreira, sobre os nossos desafios. Mas eu acho que a Seguridade Social num país como o nosso, que tem tanto problema, é um caminho. Certo. É um caminho. Eu acho que, no meu modo de ver, a população deveria tentar se informar mais, os órgãos oficiais deveriam levar mais informação à população, porque o que a gente vê, e você sabe disso, diversas vezes a gente vê situações na justiça que a pessoa tinha direito e não sabia. Sim. Vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes isso causa já uma destruição tão grande, ou passou por tanta necessidade, quando antes poderia ter tido menos dificuldade. Certo. Então eu acho que a Previdência Social cumpre bem o seu papel, volto a insistir pelo tamanho da nossa nação, mas eu acho que a Previdência Social precisa chegar mais, ser mais conhecida da população. Certo. E eu acho que vem conquistando esse espaço de uns anos para cá, já de uns 10 até mais um pouco, e o brasileiro tem sabido mais buscar o seu direito. Eu acho que é isso que a população deve ir, sempre atrás do seu direito. E a gente se sente honrado porque essa é a finalidade maior deste programa, Oficina do Direito, levar conhecimento para a população, principalmente no tocante ao direito social. Álvaro, infelizmente, o que é bom dura, passa rápido, a gente não percebe. Muito obrigado pela sua... É uma honra tê-lo aqui. Salvem nosso tricolor, que a coisa tá feia. Você em casa, nosso programa acabou, mas não saia daí, porque a programação da TV Primeira continua e você sabe, aqui na TV Primeira, TV de qualidade. Muito obrigado pela sua paciência, pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima. Fique ligado, na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.